Bem-vindos ao Conversas da Alma. Hoje, no Conversas da Alma, recebemos um investigador que há mais de 3 décadas desafia uma das versões mais conhecidas e talvez mais controversas da história. O Dr. Manuel Rosa é um historiador luso-americano, natural da Ilha do Pico, nos Açores, e doutorado em História Insular e Atlântica pela Universidade dos Açores. Há mais de 35 anos dedica-se intensamente à investigação da vida, das origens e da verdadeira identidade de Cristóvão Colombo, analisando documentos, crónicas, mapas, genealogias e arquivos históricos que levantam questões profundas sobre aquilo que durante séculos nos foi apresentado como verdade. Autor de vários livros publicados internacionalmente, entre os quais O Mistério Colombo Revelado, Portugal e o Segredo de Colombo e, mais recentemente, 1494, Dom João II e o Segredo do Brasil. Manuel Rosa tornou-se uma das principais vozes internacionais na investigação sobre Colombo. Participou também nas investigações da ADN conduzidas pela Universidade de Granada e tem sido convidado para apresentar as suas conclusões em universidades, conferências e instituições de diversos países. Mas é sobretudo a sua tese que provoca uma verdadeira mudança de paradigma. Manuel Rosa contesta a identificação tradicional de Cristóvão Colombo como o tecelão genovês Cristóforo Colombo e apresenta uma extensa investigação que aponta para uma possibilidade extraordinária. Cristóvão Colombo poderá afinal ser português. E as revelações não ficam por aqui. Os seus estudos colocam igualmente em causa a cronologia tradicional dos descobrimentos, defendendo que navegadores portugueses poderiam já conhecer terras da América do Norte antes de 1424 e o Brasil antes de 1493. Se estas conclusões estiverem corretas, teremos de olhar novamente para alguns dos capítulos mais importantes da história dos descobrimentos, para o papel de Portugal no conhecimento do Atlântico e, sobretudo, para os segredos diplomáticos e estratégicos do reinado de Dom João II. Quem foi, afinal, Cristóvão Colombo? Por que razão existem tantas contradições em torno da sua origem? Que documentos poderão ter sido ignorados durante séculos? E até onde chegava realmente o conhecimento português sobre o continente americano antes da chamada descoberta oficial? E para aceder a entrevistas únicas, vídeos completos e conteúdos que não estão disponíveis aqui no YouTube, junte-se à comunidade do Conversas da Alma aqui. E tenha acesso imediato a tudo o que temos para oferecer. Ao inscrever-se em Conversas da Alma TV com um donativo, tem acesso total a centenas de entrevistas e vídeos exclusivos sem censura, a eventos especiais e conteúdos premium que não encontra em nenhuma outra plataforma. E é uma experiência autêntica, com ideias livres e sem restrições. No YouTube, mostramos apenas uma pequena parte do nosso trabalho. Partilhe este vídeo com os seus amigos e familiares para que mais pessoas descubram as nossas conversas inspiradoras e coloque um like se gostou. Não se esqueça que é muito importante, pois assim o YouTube dá mais visibilidade ao nosso canal. Siga-nos também nas plataformas Telegram, X e Instagram, nos links disponíveis na descrição do vídeo. Inscreva-se agora em Conversas da Alma TV e faça parte de uma comunidade que valoriza a liberdade de expressão e conteúdos autênticos. E agora vamos entrar num dos maiores enigmas da história. Dr. Manuel Rosa, bem-vindo ao Conversas da Alma. Aí da Flórida, não é verdade? Sim, olá César, bom dia, boa tarde a Portugal, ao povo lusitano. É muito prazer estar aqui contigo. Muito obrigado. Manuel, eu vou-lhe fazer já algumas perguntas que talvez não sejam muito comuns daquelas que lhe costumam fazer, mas já veremos. Porque alguns investigadores encontram na vida de Colombo referências simbólicas, assinaturas enigmáticas e comportamentos que fazem pensar numa possível ligação a círculos iniciáticos ou a tradições esotéricas. Na sua investigação, encontrou indícios de que Colombo pudesse pertencer ou estar próximo de alguma ordem secreta ligada ao conhecimento reservado, fosse ele da navegação, da geografia ou até outro tipo de conhecimentos que normalmente são partilhados nas ordens secretas? Bem, essa pergunta é muito complicada.
Eu Em sei que é primeiro complicado, é por lugar, isso é que eu faço. em primeiro lugar, gostava de corrigir logo desde o início o nome do navegador, que sempre foi Colón em Espanha Exato. e nunca foi Colombo. Isto é o Nunca título da foi, minha tese. não é? Nunca foi pomo traduzido nas diferentes línguas. Exatamente. E a razão que eu quero começar por esse tema é que isto é a minha tese de doutoramento em que prova que o Colombo nunca foi o Sim, Colón. E a razão disso é que ele foi buscar este nome intencionalmente do grego, Colón, porque quer dizer membro. exato. Então, só o que nós temos é uma pessoa que se autodefiniu de membro com este nome que ele utilizou para si de Colón. O Portanto, filho ficando diz claro que Colón quer dizer membro em grego, portanto já é exatamente. antigo, é uma palavra Sim, antiga, sim. digamos. Membro, mas membro de quê? Sociedade secreta, maçonaria, templários, o quê? Membro de quê? Isso era o que eu queria saber, sim. O Ok. filho disse assim: o meu pai escolheu o nome Colón do grego, porque em grego quer dizer membro. Uhum. Isto que se seja membro de Cristo, que se Membro de quê? saiba membro de Cristo. O quê? Da Ordem de Agora, Cristo? Ligado a eu Cristo? acho que é exatamente isso que ele está a dizer, Ok. sim? Porque o outro significado seria membro da religião de Cristo, sim? Cristão. Eu acho que não era necessário escolher um nome que diz membro da cristiandade, Ou seja, um mas gnóstico, membro. digamos, da Irmandade Gnóstica, é isso? Eu acho que é mesmo membro de Cristo. Ou, portanto, da Ordem de A- a- Cristo. Da Ordem de exatamente. Cristo. A meu ver, é exatamente isso que o filho queria explicar. Mas como o Colón estava de facto a esconder a sua verdadeira identidade e como as cortes de Castela e de Portugal estavam ajudando a esconder a identidade, o filho não podia ser muito direto com a informação que nos estava a dar, porque ele tinha que Claro. tentar revelar algumas coisas enquanto está a encobrir quase tudo. Então é muito difícil, mas o Colón era muito instruído e acho que ele viveu em Portugal desde criança e acho que tinha que pertencer à Ordem de Cristo, à Ordem de Santiago, uma das ordens Claro. militares em Portugal. Estavam profundamente ligadas, não é? A Ordem de Santiago, a Ordem de Cristo, os descendentes dos Templários. Houve muitas ramificações. Eles espalharam-se até pela América, não é? Portanto, e formaram Bem, muitas sociedades diferentes. os templários já eram templários antes de haver uma ordem. Claro, temos que ir por aí porque uma ordem não aparece do nada. Claro, Quando eles vão para Jerusalém, se instalar no Templo de Salomão, eles já são uma ordem. De exatamente. qualquer maneira, não temos informação, a lógica diz-nos isso, mas não temos informação documentada que podemos Já temos, já temos, apresentar. já temos. Eu, pelo menos, Está bem. já acedi a alguma informação, especialmente com um grão-mestre templário americano, que tem revelado muitíssimas coisas. Aliás, eu estive em contacto com ele aqui em Portugal. Fiz até um vídeo com ele, uma entrevista a ele. Mas depois falaremos nisso, porque hoje estamos aqui a falar das suas descobertas, da sua investigação sobre o Colón, que na realidade era o seu verdadeiro nome e não Cristóvão Colombo, ele não era pombo nenhum. Exatamente. E, portanto, isso é que é o mais importante, é a sua investigação, aquilo que descobriu que realmente pôs em xeque toda a narrativa oficial que era transmitida até agora. Ou seja, Colombo não era genovês, não era um tecelão, era português. Era português e era da alta nobreza. O professor João Paulo Oliveira e Costa até disse da aristocracia portuguesa. E isso vai ao encontro da minha investigação, porque eu vou ter um novo livro a sair, acho que em outubro, em Portugal, que vai mesmo explicar a verdadeira identidade dele e vai dar isso. Acho que não vai haver dúvidas depois desse livro ser publicado
que ele era mesmo um príncipe português, nascido em Portugal. De qualquer forma, ele teve que se esconder porque estava escondendo o pai e por isso temos muita confusão, porque as cortes estão a ajudar a escondê-lo, a Sim, família está a escondê-lo e nunca em 500 anos puderam vir ao público e dizer isto era quem ele era, porque estávamos a se proteger a si próprios. claro. Estavam a proteger, no fundo, a ordem a que ele pertencia, os pais dele, não é? A linhagem dos pais dele. E qual era a linhagem dos pais dele, na sua opinião? Bem, eu gostava de esperar-se que o livro saísse para nós falarmos sobre isso, não é? Ah, Eu ok, já falei, ok. eu já falei no meu Mas nós faremos livro. uma entrevista sobre o seu próximo livro Sim, assim que ele sair. no Portugal e o Segredo do Colombo, que foi publicado em Portugal em 2019, já vem alguns indícios de quem ele era. Ok. Só que desde 2019 até agora ele tem andado mesmo a fazer a aprofundar essa investigação, encontrar documentos que possam provar o que eu estava a dizer. E por acaso encontrei uma carta de 1445 e uma carta de 1472 nos arquivos de Budapeste e nos arquivos na Alemanha, que provam basicamente o que eu tenho andado a escrever desde 2006. Acho que depois deste próximo livro vai haver não vai haver outra teoria sobre quem era o Colomb que explique melhor do que a teoria que eu vou publicar. Fantástico. Eu sei também que o Manel é da Ilha do Pico, que é uma ilha extraordinária, com uma história até muito mais antiga do que aquilo que parece e que é normalmente partilhado na história oficial. Como é que foi parar, primeiro, como é que foi parar, assim muito resumidamente, como é que foi parar aos Estados Unidos e o porquê desse interesse pelo Colombo? O que é que ele tem a ver com a Ilha do Pico? O que é que ele tem a ver com tudo isso? Bem, o único laço entre Colombo e a Ilha do Pico, além dele ter navegado nos Açores, o único laço sou eu. De qualquer forma, nós emigramos para os Estados Unidos em 1973. Meu pai tinha um irmão que vivia na Califórnia já desde 1924. Quando meu pai tinha 2 anos, ele emigrou para a Califórnia. O irmão, meu tio, emigrou para a Califórnia. Meu tetravô viveu na Califórnia em 1845, mais ou menos por 5 anos. De qualquer forma, temos uns laços às Américas por muito tempo. E em 1991, quando eu trabalhava, o livro de Mascarenhas Barreto foi publicado nos Estados Unidos em inglês, claramente, e eu trabalhei na tradução desse livro, na produção desse livro, e aí eu descobri que o navegador tinha casado com a Filipa Muniz, filha do capitão de Porto Santo. E foi a primeira vez que Da Madeira. Exatamente, Porto Santo da Madeira. E foi a primeira vez que eu conheci esse detalhe. Nunca na minha vida, em Portugal, ou na escola em Portugal, nos Estados Unidos, me disseram que o navegador tinha casado com a filha do capitão Porto Santo. E nessa altura ele disse, temos aqui um problema, nós temos o esposo errado ou a esposa errada, porque o tecelão de Génova nunca poderia casar com esta mulher. E foi assim que eu me interessei pelo tema, comecei a investigar por mim próprio, só para ver se a história realmente era essa que eu li no livro de Mascarenhas Barreto. E uma coisa veio atrás da outra e cá estou 35 anos mais tarde, provando absolutamente que a história era falsa. Eu estive a ver o seu trabalho, Manuel, porque antes de o entrevistar, obviamente, tentei perceber quais eram as suas teorias, qual era a base de informação, os factos que tinha encontrado, e realmente é tudo muito curioso e para mim faz todo o sentido tudo aquilo que diz. Na minha opinião, com aquilo que eu sei, com aquilo que eu investiguei acerca do seu trabalho, tudo parece ser correto naquilo que está a dizer. E, portanto, quais foram para si os elementos mais chocantes nesta investigação que fez acerca da verdadeira origem do Colombo? Do Colombo não quer dizer... Do Colombo. Eu corrijo. Do Colombo. Eu talvez diria que o mais chocante é a falta de lógica
propagada pelas academias mundialmente nos manuais de história sobre a vida de Colombo. A falta de lógica, vou dizer assim, esse é o mais chocante. Aceitar uma coisa que nunca fez sentido nenhum. O segundo mais chocante é as falsificações feitas em Itália para se apropriarem do navegador como se fosse um tecelão Colombo. E então essas falsificações, que já remontam para o fim do século XVI, que ficaram nos arquivos, são aceites como verdadeiras quando de facto foram rejeitadas na altura como falsificações pelo Tribunal de Espanha. Só o que nós temos são duas coisas que apoiam uma história falsa que vai contra a lógica, e isso para mim acusa dos académicos de hoje lerem o meu trabalho, porque acham que a história ilógica é a verdadeira, e então em vez de lerem e tentarem pelo menos ver o que eu descobri, rejeitam automaticamente, e isso tem causado problemas para mim desde 2006, quando eles abriram o blog da pseudo-história colombina para atacar o meu trabalho. Mas isso, como sabe, é mundialmente um acontecimento, ou seja, é uma coisa que acontece ao nível mundial. A arqueologia, a história está mal contada, as narrativas oficiais mentem sobre as verdadeiras construções, por exemplo, dá um exemplo, não é? Há muitos, das pirâmides, que agora se estão a descobrir e estão a deitar as narrativas todas por água abaixo. Portanto, o facto de Colombo e a narrativa de Colombo de o terem atacado, descredibilizado, ou até outras coisas que eu desconheço, certamente já faz parte deste sistema que nunca conta a verdade. São raras as histórias que realmente resumem, conseguem ter factos que sejam verdadeiros e que descrevam a história como ela era realmente. Portanto, nós já sabemos que isso acontece ao nível mundial em muitas vertentes. Portanto, não me espanta que no seu caso, então, fosse atacado, descredibilizado, e eles nem se quisessem saber dessa possibilidade que lhes dá de apresentar factos. Para mim, aquilo que eu vi nas suas entrevistas são factos, portanto, das provas que apresentou, que poderá apresentar aqui também. E pronto, é isso que nós estamos à espera, que nos fale um pouco desses factos, aquilo que encontrou, que provam realmente a sua teoria. Sim, só o que nós temos na história da humanidade, há bilhões e bilhões de acontecimentos que nunca vamos saber porque não foram registados de forma nenhuma. Mas um problema maior é que mesmo quando são registados, podem não ser registados veridicamente. Hoje em dia nós vemos vídeos, filmagens de acontecimentos, sim. que mesmo vendo a filmagem com os nossos próprios olhos, têm interpretações diferentes. Um diz que é assim, o outro diz que foi diferente, mesmo tendo uma filmagem do evento. Então, sim. Imagina algo que aconteceu há 500 anos, que era suposto nunca vir ao público, que foi intencionalmente registado nas crónicas portuguesas para nos iludir, e que nunca fez sentido nenhum, logicamente, nunca fez sentido, sim? E os historiadores portugueses gostam de dizer que Rui de Pina escreveu Colombo italiano. E essas duas palavras têm mascarado uma história inteira por 500 anos, porque ninguém em Portugal se interessou por aprofundar a história do navegador além dessas duas palavras de Rui de Pina, Colombo italiano. Foi só o que eles viram e até hoje é a única coisa que querem ver. De todas as formas, nós temos a documentação que prova que não era italiano. Na minha tese de doutoramento, eu provei que chamar genovês a uma pessoa em Castela não significava nascido em Génova. Era uma forma de dizer estrangeiro. Sim, Eles chamavam, isso mesmo saiu no caso, no tribunal, quando os herdeiros de Colombo estavam no tribunal para defender os seus direitos. Eles trouxeram testemunhos que disseram: eu sou milanês, mas aqui todos me chamam genovês.
E o almirante Colombo, mesmo que fosse de outra nação, não era estranho chamarem genovês, porque aqui a forma de falar em Castela é chamar genovês a todo o estrangeiro. Só isso é uma coisa que significava estrangeiro, mas que lendo num documento eles pensam que significava de Génova. E o mesmo problema temos com o João Caboto, o João Caboto, que foi navegar pela Inglaterra, e o embaixador castelhano escreveu para a Espanha, dizendo: aqui foi outro genovês, igual ao Colón, descobri pelo rei de Inglaterra. E eles, quando leem outro genovês, em vez de pensarem outro estrangeiro, pensam outro homem nascido na Génova, embora o Caboto quase 100% nasceu na Veneza. Temos esses problemas. E outros problemas que temos é mesmo os documentos chamar ao navegador português, como eu já gosto de mostrar muita vez, que temos aqui temos português, um documento que mostra que o navegador chamava-se português em Castela, pela Corte de Castela, em 1487. 1487, antes de ninguém fora de Espanha e Portugal conhecer quem ele era, Isabel de Castela, que é um documento da Corte de Castela, da Rainha Isabel, Isabel chamava-lhe português, pagou ao português, e era o português que estava na corte em tal dia. De qualquer forma, como eles estavam tentando censurar a verdadeira identidade, eles não meteram um nome, mas chamaram português. Daí em diante nunca mais chamaram português, chamaram estrangeiro, como se a corte de Espanha não conseguisse saber o lugar de onde ele veio. Era estrangeiro, porque não podiam dizer mais português, porque estavam censurando a identidade dele. E porquê que acha que eles estavam a tentar esconder a identidade dele? Porque a linhagem dele, de alguma forma, era importante e estava também ligada a Portugal e a Castela? Qual é a sua opinião sobre isso? Exatamente. Só o que nós temos é um jogo político que está em causa, várias coroas da Europa, Pois. que, como o Colón era um príncipe nascido em Portugal, e que era um príncipe que ia, se viesse à luz que ele era o herdeiro da corte, do trono da Polónia, e herdeiro do trono da Hungria, e que havia um herdeiro verdadeiro, vivo, podia haver muitos problemas nesses vários reinos, com guerras civis, coisas assim. E além disso, o pai dele queria que nunca soubessem que ele estava vivo. E então isso não foi seria um alvo a abater, não é verdade? Seria um alvo a abater. Bem, o mais importante é que o pai nunca quis que o mundo soubesse que ele estava vivo. E então o pai escondeu-se, mudou de nome, fugiu abdicou do trono e foi-se esconder na Madeira. Na Madeira? Exatamente. E sempre quis que acreditassem que ele morreu numa batalha contra os muçulmanos. E então esse pedido deste rei que veio se esconder em Portugal foi honrado pela corte de Portugal, pela corte de Castela, pela corte da Polónia, onde ele era rei, e esses reinos todos colaboraram para que ele ficasse por morto na batalha em 1444. Na Madeira, é interessante, na terra do meu pai, que eu sou metade terra do teu madeirense. pai. A terra do meu pai. Oh, Manuel, e há outra coisa também, porque existe uma corrente de investigação alternativa que defende que parte do conhecimento marítimo dos Templários teria sobrevivido em Portugal através da Ordem de Cristo. Admite também a possibilidade de Colombo ter tido acesso a mapas ou informações reservadas provenientes dessa tradição, indicando que a América já era conhecida muito antes de 1492? Claro. O que nós temos em Portugal, pois, nós sabemos que a Ordem de Cristo é a Ordem do Tempo. Só que não é, só que de 1300 a 1319, quando foi reformada, já não era uma ordem internacional, porque essa foi acabada pelo Vaticano.
O que nós temos é uma ordem que continuou e continuou a ser uma ordem nacional em vez de internacional. De qualquer forma, a ordem, como eu disse há pouco, já era uma ordem antes de ser publicamente uma ordem. Sim, eles já estavam em Portugal, já Sim. tinham território em Portugal, já era uma ordem conhecida pelo o Conde Dom Henrique. E a razão disso é porque eles todos vieram do mesmo local. A Ordem do Templo foi iniciada por burgonheses e champanheses, sim? São todos do mesmo local, 100 quilómetros ao redor uns dos outros. São um grupo de franceses que queriam mudar o mundo, vieram para Portugal, começaram a apoiar, a ajudar a reconquistar o reino, instalaram-se em Portugal, junto com, como sabemos, o Bernardo de Claraval, que era também parte da mesma família. Era um grupo de familiares e amigos que tinham uma visão para o mundo. Exatamente. Que nunca veio a ser concretizada. Sim? A Ordem do Templo não era uma ordem, era um movimento. E este movimento instalou-se em Portugal e depois instalou-se na Jerusalém e depois de ser oficialmente conhecido, recognized, agora não sei em português. Reconhecida, sim. Reconhecida, começou a receber territórios em outros locais, na França, na Catalónia, e então essa ordem tinha o seu plano e começaram a instalar esse plano nos seus territórios e aumentar o poder. E em 1307, o Vaticano entendeu que se a ordem começasse a crescer como estava, ameaçava o poder de Roma no mundo inteiro, sim? Tu sabes que Roma não construiu a Catedral de Notre-Dame, não foi os Templários. Não, claro que não. Sim? Os Templários construíram os templos que ainda estão à vista de todos hoje. Não foi a Igreja Católica. Sim, não foi a Igreja, não foi o Papa que mandou construir. De qualquer forma, esse poder que visava meter a religião em mão de cada um, em vez da mão de um trono no Vaticano, era uma ameaça para a organização do Papa. Então, isso foi uma das razões que ele decidiu apoiar o rei de França na proibição do templo. De todas as maneiras, nós tínhamos um movimento que estava mão a mão, estava a crescer mão a mão com o reino de Portugal. O primeiro rei foi um irmão templário, o templo ajudou a criar Portugal e Portugal ajudou a criar o templo. Sem dúvida. A ordem do templo. E por isso Dom Dinis protegeu o templo contra as ordens do Papa e transformou-o na Ordem de Cristo. E continua a ser a mesma ordem. Todos os cavaleiros da Ordem do Templo, antes de ser a Ordem de Cristo, entraram na Ordem de Cristo. Todos os territórios pertenceram à Ordem de Cristo. E portanto, como é que Colombo então, Colombo, estando ligado a essa linhagem iniciática, ele teve acesso também a esse conhecimento e a todos os mapas que ele já possuía, esses mapas antigos, até do planeta. É isso? Na sua opinião? Na minha opinião, é que ele, como navegador experiente que era em Portugal, que começou a navegar com 14 anos, já tinha o seu próprio barco e era capitão aos 14 anos do seu próprio barco, porque ele próprio diz que em 92 que já navegava por 23 anos. O filho disse que ele começou a sua carreira profissional aos 14 anos e então, e mesmo pode-se ler em muitas coisas que ele escreve, que ele já era navegador desde criança. De qualquer forma, perguntaste-me sobre os mapas antigos e isso. Exato. O segredo, já nessa altura, era mantido por Dom João II. Já não era a Ordem do Templo, porque o Infante Henrique, como mestre da Ordem do Templo, tinha acesso a essa informação toda. Depois,
quando o infante Henrique morre, o sobrinho, o irmão de Dom Afonso V, toma posse da ordem. Não, pelo que eu entendo, não estava muito envolvido na exploração. Ele morre, Dom João II começa a tomar posse das descobertas, em 1470, o rei passa uma ordem que tudo que tem a ver com as descobertas agora é gerido por o filho do príncipe, e então nessa altura, 1460, 71, tudo isso vem parar nas mãos de Dom João II, como herdeiro de tudo o que se tinha feito no Atlântico, desde o reino de Dom Dinis até o reino de Dom Afonso V. E parte dessa informação era mapas secretos e informação secreta. E essa informação, esses mapas secretos que eram mantidos no núcleo de confiança de Dom Afonso Henrique, do infante Henrique e depois de Dom João II, como Colomb era um homem de Dom João II, teve acesso à mesma informação. E então temos um mapa, como é o mapa das Antilhas, Exato. que mostra que a Flórida, o Canadá e a América, os territórios dos Estados Unidos, já estavam mapeados em 1424 pelos portugueses. Exatamente, sim, sim. E então o próprio Colomb já tinha estado no Canadá em 1477. Então o que nós temos, quando ele viajou em 1492, ele levava consigo um mapa das Ilhas Caraíbas. Esse mapa, se leres o diário de bordo de Colomb, vais ver, mais ou menos em outubro 7 de 1492, ele passou o mapa para o Pinzón, na Pinta, e discutiam entre si, estavam assim, essas ilhas devem estar aqui, temos mesmo aqui o pé delas, e 5 dias mais tarde encontraram as ilhas. Quer dizer, nada que o Colomb fez foi algo que já não estava feito. A missão dele era mesmo só levar-os a plantar a bandeira espanhola, castelhana, naquele território. Portanto, sabemos agora com a sua investigação, aquilo que encontrou, que realmente Colombo já tinha acesso a informações específicas sobre a geografia de determinadas partes do planeta. E com esses mapas que ele conseguiu, através, provavelmente, da Ordem de Cristo, ele conseguiu descobrir tudo aquilo que a história narra, na realidade. Ou mais, até. Talvez mais. Só o que nós temos nessa época, já não é, como eu disse, já não acho que são mapas da Ordem de Cristo, sim, mas mapas da coroa. Dom João II foram passados por... Exatamente. Dom João II apoderou-se dessa informação toda, porque, como eu disse, já em 1471 ele estava encarregado de tudo que tem a ver com as descobertas, por ordem do pai, Dom Afonso V, e então, nessa altura, Dom João II tem na sua posse toda a informação secreta que se tinha colhido desde o tempo do rei Dom Dinis. E essa informação era mantida num mapa padrão que estava no Castelo de São Jorge. E o interessante nessa investigação, para mim, é que em Portugal não existe informação nenhuma. Nós não temos documentação, não temos relatos, não temos nas crónicas esta informação. Mas o Jerónimo Monza, que foi enviado por o imperador Maximiliano para vir espiar a Espanha e vir falar com Dom João II e depois regressar à Espanha e forçar a ideia da reconquista de Jerusalém aos espanhóis, que era outro agente secreto de Dom João II, o Jerónimo Monza. O rei deixou-lhe ir ver muitas coisas secretas em Portugal. E uma delas, isso é uma frase que passou despercebida por todos os historiadores que leram, sim? Ele disse: e no Castelo São Jorge vimos um mapa padrão, um mapa mundo muito bem desenhado, que tinha 14 palmos de diâmetro, que são 3 metros, sim?
Isto é o mapa padrão que o rei Dom João II, que as juntas matemáticas e os peritos utilizavam para ir adicionando os territórios novos à medida que iam descobrindo, sim? Porque um mapa de 3 metros, e para ser mencionado pelo John Munzer como uma coisa especial que ele foi autorizado a ver, é um mapa padrão que se usava na época. Realmente é Ninguém, extraordinário. Pouco se sabe sobre isto. não está descrito em lado nenhum. Não, ninguém, Oh, Manuel, e o nenhum que é que diz. atribui esconderem esta informação, mesmo até em Portugal? Ou Portugal não ter acesso a essa informação? O Bem, que é que atribui isso? sim, o processo é que isso era tudo mantido secreto só nas mãos de algumas Dos pessoas, sim? iniciados, é isso? Desde, bem, dos iniciados, ou vamos dizer melhor, das pessoas de confiança de quem geria a missão, sim? Aham. Dom Dinis implementa a primeira marinha organizada de Estado, que Portugal tem a marinha mais antiga do mundo, graças a Dom Dinis. Dom Dinis contrata genoveses sabedores do mar para estarem sempre ao seu serviço, o Manuel Peçanha, que foi o almirante-mor vindo de Génova, e para ter sempre 20 capitães genoveses ao seu serviço. São 21 navios, sim? E o posto era hereditário, sim? O que é que esses 21 navios estiveram fazendo por 100 anos? Não estavam ancorados no porto, o navio é Exato. feito para navegar, sim? Então, Portugal não andava em batalhas com a Inglaterra, como outros reinos faziam, quer dizer, Portugal era um país pacífico, só tinha guerras com Castela e com os mouros. Então, o que é que esses 21 navios andaram fazendo? Eu digo 21, no mínimo, porque de certeza No mínimo, exato. havia capitães portugueses, sabedores do mar, que se juntavam à marinha, não era só genoveses. De qualquer maneira, nós temos já no início já antes de 1336, a primeira tentativa de conquistar as Canárias pela marinha portuguesa. O que acontece, eu digo que já começou com Dom Dinis, não há provas que Dom Dinis tivesse enviado alguma missão às Canárias, mas eu creio que já com Dom Dinis isso foi iniciado, porque o rei teria uma razão para montar esta marinha, o rei teria uma razão para mandar aumentar o pinhal de Leiria para 24 mil hectares, ou lá o que é. Claro. E depois o filho, quando vem ao trono, começa logo a tentar conquistar as Canárias. Eu acho que isso já era a missão de Dom Dinis. De qualquer maneira, essa informação foi sempre mantida secreta. Nós só sabemos dessa informação porque os italianos, quando regressavam à Itália, falavam. E essa informação está em documentação estrangeira, na E Itália, não em em outros Portugal. E não em locais. Portugal. Não existe em Portugal. Qualquer pessoa, até não existe em Portugal, e foi atribuída aos italianos a descoberta das Canárias, até a carta de Dom Afonso IV ser descoberta no Vaticano, a protestar contra o Papa dar a conquista das Canárias aos espanhóis, quando foi os seus navios que já estavam tentando conquistar as Canárias já antes da guerra com Castela. A guerra com Castela foi em 1336, sim? Sem essa carta, nós jamais saberíamos que foi uma iniciativa de Portugal. Nós lemos que esses navegadores italianos tiveram nas Canárias, foram para a Itália, falaram sobre as suas viagens de descoberta, mas era tudo financiado e era uma missão portuguesa secreta. E nem nessa altura o reino de Portugal se levantou e disse: não, vocês estão a escrever sobre isso, mas é o nosso feito. Não? Porquê? Porque tinha que ser mantido secreto. Porquê é que tinha que ser mantido secreto? Porque Portugal não tinha capacidade de controlar território nenhum fora do continente. Onde é que Portugal ia buscar um exército como Roma tinha para controlar um império? Não havia. E então, Então a estratégia tinha que ser outra. Exatamente. Tinha que ser tudo feito em segredo. Portugal estava numa missão de descobrir o fim do mundo
E essa missão, como eu disse, foi iniciada já com Dom Dinis e veio sempre até Dom João II. E nós sabemos que era uma missão para descobrir o fim do mundo por um relato de um estrangeiro que estava em Lisboa, que viu, acho que em 1466, uma caravela regressar de uma frota de, acho que de 3, as outras perderam-se, esta regressou, e eles dizem que a caravela regressou sem ter encontrado o fim do mundo, mas encontrar terras desconhecidas no outro lado do mar. Quer dizer, a missão sempre foi de saber o que estava no outro lado, o que estava além do horizonte. Porque E é que nós contactar estamos... com outras civilizações e com Pois, outras... claro, A criar de redes unir de o mundo. comércio, criar... Sim, sim. Apesar de A secreto, não é? Também missão, algumas coisas, muitas secretas. a missão era de conhecer o mundo, conhecer Exato. outros reinos, outras culturas e unir Essas unir mesmas o culturas. globo, exatamente, unir isto na missão que eu disse no movimento templário que tinha sido imaginado na Borgonha pelos franceses Sim, sim. que estavam a implantar pelo mundo fora, que era basicamente criar alianças mundialmente e transformar o mundo que era de guerra sobre religião e sobre territórios e sobre dinheiro e poder num mundo pacífico em que Exato. podíamos De igualdade. conviver. De igualdade e Sim, um mundo em que fraternidade. podíamos, exato, um mundo em que poderíamos viver pacificamente e gozar a vida. Sim. E sermos soberanos. Ou seja, a ordem queria que fôssemos soberanos e não submissos às ordens religiosas, neste caso o Vaticano, e às coroas, não é? As coroas em geral, porque no Claro, fundo, os pois, monarcas dominavam também o povo, os escravos, digamos, assim como a religião assumia o poder sobre tudo e todos. Ah, e no fundo eles eu queriam acho, dar-nos um pouco disso também, não é? sim, eu acho que se nós investigamos a Ordem de Cister e a Cluny e a Ordem do Templo e o facto de o primeiro rei de Portugal ser um irmão templário, não era um soberano sobre uma ordem, era um irmão que estava, Exato. que o próprio rei escreveu que em tudo o que vocês fazem eu sou vosso irmão, ou uma coisa assim, como ele Sim, sim, disse. sim. Quer dizer, temos uma outra noção do que esses franceses estavam tentando implantar no mundo. E, infelizmente, nunca se concretizou e seguimos a batalhar sobre um Ainda. pedacinho de terra aqui e ali. Enquanto os reis na Europa guerreavam, lutavam, matavam-se uns aos outros pelo mesmo pedaço de terra, hoje a Uhum. França controla a Bretanha, ou amanhã a Inglaterra controla, matavam-se uns aos outros por milhares de anos. Felizmente temos a União Europeia em que isso parou, em quase toda a Europa, sim, já não estamos a tentar lutar sobre esse pequeno Exato. território. Agora, eu acho que essa visão, como eu disse, era uma missão de descobrir o mundo Uhum. e, Há quem diga que eles esse, queriam, há quem diga, há teorias que falam que eles queriam reproduzir a nova Atlântida, ou seja, um mundo com mais harmonia, com mais igualdade, com outra tecnologia que inclusive incluía a cura das pessoas e dos males. Mas isso é, pronto, é uma teoria apenas que eles queriam criar a nova Atlântida e que foram para as Américas, e é isso que agora vou chegar aí, e que foram para as Américas tentar criar exatamente a nova Atlântida, e aí criaram os Estados Unidos, portanto, uma nação que é como é. E uma das questões mais polémicas para mim prende-se com o papel de Dom João II, na qual poderia Colombo ter integrado essa estratégia secreta da coroa, tal como diz, da coroa portuguesa, destinada a manipular Castelo e a proteger territórios que Portugal já conhecia. Será possível que aquilo que chamamos de descoberta da América tenha sido, na realidade, essa tal gigantesca operação de inteligência e diplomacia conduzida nos bastidores, como tem referido?
Estás a falar da descoberta da América de 1492, não da descoberta da América. Estás falando da Exato. viagem Sim. A viagem de 1492 foi uma viagem de dar a conhecer ao público, especialmente aos castelhanos, a existência de um território que já era conhecido Exato. por Portugal, que já era conhecido por Portugal desde o Canadá até o Brasil. Tal como Está mostrou bem? no mapa, não é? Tal como mostrou no mapa. Aquele mapa é de 1424, aquele mapa Ok. mostra a Nova Escócia, a Flórida e o território que os portugueses chamaram Antilhas, que é o território que fica em frente aos Açores, que vai de Virgínia até Nova York. A verdadeira Antilha é o território que vai do Cabo Hatteras, em Virgínia, em Carolina do Norte, até Long Island, em Nova York. Isso é a Antilha. Ficava em frente das ilhas. Ficava e fica em frente das ilhas. Ficava e fica, sim. Sim. Esse território, além dos Açores, oposto às ilhas, Antilha, foi nomeado Antilha. O outro que fica, a Flórida e a Escócia, tem outros nomes, não me lembro agora quais são, mas a Antilha, que é a Ilha Vermelha no mapa, esta Ilha Vermelha. Vimos há bocado, exato. Foi chamada Antilha porque, como vemos, temos Portugal, as ilhas e a Antilha. E este mapa foi feito em 1424, teve desconhecido até 1953. Só em 1953 é que este mapa veio à luz e prova que os portugueses já tinham chegado à Flórida em 1424, a Flórida de onde estou falando agora. E então, isto foi em 1424, mas as viagens não pararam em 1424. Como sabemos, há relatos que o Infante Henrique mandava todos os anos viagens de exploração, os seus navios para explorar. Temos relatos de estrangeiros, como eu disse, que viram caravelas chegar, que viram o mapa padrão, essas coisas. E o Brasil já estava descoberto, eu vou dizer, antes de 1484. Embora o meu livro diz 1494, Dom João II e o Segredo do Brasil, esta é a versão brasileira. Em Portugal temos esta versão pela Alma dos Livros. É basicamente o mesmo livro. Embora o livro diz 1494, Dom João II e o Segredo do Brasil, 94 foi o ano que Dom João II utilizou a informação secreta para conquistar o Brasil no tratado. Mas quando o Colón vai para a Espanha em 1484, já vai com esta missão de levar a bandeira espanhola, de plantar a bandeira espanhola no Novo Mundo. E então eu acho que o Brasil já estava descoberto depois da descoberta do Congo, quando eles praticavam a volta do Mar Largo e para regressar a Lisboa davam uma volta larga e foram tocar no Brasil. Muito bem. Outra pergunta que eu gostava de lhe fazer, que eu acho muito interessante no seu trabalho, é também aquilo que descobriu sobre aquele pintor que retratou a possível cara e o corpo de Cristóvão Colón, eu creio que era espanhol, e que está... Sim. Alejo. O Pedro Berruguete. Como é que ele se chamava? Bem, tem duas pinturas, o navegador tem duas pinturas feitas sobre ele, pinturas dele, feitas por pintores espanhóis, sim. Nós temos o Pedro Berruguete, que é este aqui. Exato. E a outra é acho que é Alejo. Alejo Fernandes. Exatamente, o Alejo Fernandes, em que mostra também as características iniciáticas e secretas que estão escondidas na fotografia, que aliás o Manuel descobriu. Exatamente. Só temos as romãs, temos as 3 romãs cortadas em triângulo, que são utilizadas na maçonaria no 1º e 2º grau nas colunas maçónicas. Sim. E quer dizer, e o Alejo, quando pintou
quando pintou este retrato, este retábulo que está na Sala dos Almirantes, no Alcazar, em Sevilha, qualquer pessoa pode ir É ver. isso em Sevilha, exato. Quando o Alejo Fernandes fez essa pintura, ele sabia exatamente o que estava a fazer, aquilo não foi por acaso. E eu, quando cheguei a um certo ponto em que eu entendia que todo mundo não, mas as pessoas que rodeavam o navegador em Espanha sabiam quem ele era e protegiam a sua identidade. Quando eu soube que o Alejo Fernandes tinha feito esta pintura, a Virgem dos Navegantes, para a casa da contração da Índia, em Sevilha. Quando eu soube que ele tinha pintado um navegador ali, está aqui neste lado, Do lado esquerdo. o nosso lado esquerdo, o lado direito da Virgem. Exato. Quando eu soube que aquele retrato tinha sido pintado, eu disse: aquele retrato tem segredos pintados nele. E eu viajei dos Estados Unidos a Sevilha, fui lá, estava em frente do retrato, eu olhava, não via nada, passava o cordão para a frente, o guarda dizia: para trás. Quando ele não via, não estava olhando, eu ia mais para a frente outra vez, tentar ver qualquer coisa, e não via nada. Tirei uma foto, e umas fotos digitais, e no avião, regresso aos Estados Unidos, fui aumentando e encontrei as romãs. E então, e além das romãs, nós temos uma coroa pintada na manga, escondida. Temos um símbolo de dois ramos entre uma coroa, que é o mesmo símbolo que a Ordem de Santiago utilizou no seu livro das regras da Ordem. E quer dizer, temos coisas ali que estão pintadas ali de propósito. Sim. Não é... muito interessante. As 3 romãs cortadas em triângulo. E quer dizer, o Alejo Fernandes, quando fez essa pintura, já sabia exatamente o que estava a pintar, não é? Claro. E está ali escondido à vista de todos. Só apenas então, para os olhares dos iniciados, não é? Bem, quem sabe o que estão a ver. Exatamente. Quem procura vai encontrar. É basicamente o que se pode dizer, não é? Então, sim, temos essa pintura que acho que é muito importante para a história, porque o que o pintor pintou lá foi de propósito. Claro, eles não faziam nada ao caso, tal como Leonardo da Vinci e outros pintores que eram iniciados em diferentes ordens, eles deixavam os sinais, de certa forma, escondidos não, mas escondidos dos olhos profanos, digamos assim. Sim. Para quem não entende o símbolo, o que significa, vê 3 romãs, e se as vir, vamos dizer assim, e depois não sabe o significado. Mas quem for ao Convento de Cristo, na porta de entrada, por cima da esfera armilar, vai ver 3 romãs. Sim. Eu estive lá a filmar agora no Convento de Cristo, agora para a série que estamos a fazer. Sim, está bem. Encontramos muitos símbolos. Aliás, há muitos símbolos que as pessoas nem reparam. Nós escolhemos imensos símbolos sagrados, secretos, não são secretos, mas seriam na altura para a Ordem, mas que estão ali em pedra a testemunhar todo esse conhecimento alquímico e sagrado que a Ordem deixou. E provavelmente eu talvez diria mais. Mesmo, não é? Sim, eu diria mais. Eu diria que o que nós chamamos arquitetura manuelina é de facto anti-manuelina. Eu diria que aquilo foi tudo construído porque Dom Manuel estava eliminando a Ordem de Cristo de dentro para fora. Estava desconstruindo a Ordem, sim, porque Dom Manuel foi o primeiro rei católico que Portugal teve. Claro, daí imagina que claro. antes disso, todos os reis que Portugal teve eram templários. Exatamente. O primeiro rei de Portugal foi excomungado
o segundo rei foi excomungado, o terceiro rei foi excomungado, o quarto rei foi excomungado, deposto pelo irmão, o irmão foi excomungado, porque estavam a seguir a missão original de transformar o mundo numa transformar o mundo em que a religião não era o poder na Terra. A religião exatamente. Então, Dom Manuel, como era o mestre templário e rei e aliado aos católicos reis de Espanha, expulsou os judeus a pedido dos reis católicos de Espanha, pediu a Inquisição a pedido dos reis católicos de Espanha e transformou a Ordem de Cristo, aboliu a Ordem de Cluny, 1515, a Ordem de Cluny que trabalhava mão em mão com os templários desde o início, para notar que o tio do Conde Henrique, do pai de Afonso Henriques, foi o abade de Cluny, o irmão, que era Duque de Borgonha, deixou o ducado ao irmão e foi depois abade de Cluny. Quer dizer, nós temos uma família e um movimento que iniciou-se na Borgonha, transferiu-se para Portugal e era para ser transferido pelo mundo inteiro. Entretanto, Dom Manuel, ao subir ao trono, transformou Portugal. E eu gosto de dizer, com Dom Manuel, a alma de Portugal foi eliminada. Portugal perdeu a alma e seguiu só com o corpo. Então, o que nós vemos esculpido no Convento de Cristo e nos Jerónimos, algumas partes do Convento de Cristo, sim. Sim, que nós dizemos que aquilo foi a arquitetura manuelina, ao meu ver, não é nada mais do que os donos dos segredos a tentar passar os segredos para a frente numa atmosfera em que o rei e o mestre do templo... Difícil. Sim, em que o rei e o mestre do templo estava a terminar com a ordem. Exatamente. Terminou, sim, modificou as regras, escreveu ao Papa em 1515 para trazer a Inquisição para Portugal, que só veio depois com o filho. Dom Manuel não era templário. E aí temos a decadência. Infelizmente para nós, para os portugueses. Manuel, para terminarmos, só mais uma ou duas perguntas. Eu pergunto-lhe se há mais algum facto relevante que tenha encontrado que possa ainda dar mais ênfase ao facto já vimos tudo isso, mas ao facto de que Colombo era realmente português, não era genovês, não era nenhum tecelão. Há mais algum facto que queira partilhar connosco, que tenha encontrado, que não tivéssemos falado? Nós temos, como eu disse, ele foi chamado português. Regressamos ao início, sim. Tudo o que eu digo está documentado. Nós não temos lugar nenhum que sabemos onde o Colombo viveu, além de Portugal. Não há nenhum documento que diga que ele viveu fora de Portugal antes de ir para Castela em 1484. Temos documentos que dizem que ele viveu na Madeira. Na terceira viagem, ele mentiu aos espanhóis, foi para a Madeira, foi lá festejado pelo capitão João Gonçalves da Câmara, porque tinha sido residente da Madeira por muito tempo. Ora, temos essa informação, temos o facto de ele chamar a Portugal minha terra. Quando ele regressou da primeira viagem, ele foi para Lisboa para se entrevistar com Dom João II, para o rei para quem ele de facto trabalhava em Espanha, para planearem o próximo passo, que vinha a ser pedir ao Papa uma linha 100 léguas dos Açores, para Portugal ter o início de negociação para o próximo tratado, que de facto aconteceu. E ele escreve desde Lisboa para os reis católicos, dizem: lembrem-se, suas altezas, que eu deixei mulher e filhos e eu vim da minha terra para vos servir. E essa minha terra é Portugal. Só temos ele próprio a admitir que Portugal é minha terra, temos os reis de Castela a chamar português
E temos um homem que não sabia escrever uma frase completa em italiano, mas que sim, sabia português, castelhano, latim, grego e hebraico e cifras secretas, mas não sabia dizer eu em italiano. Escreveu eu em espanhol, quando quis dizer eu em italiano. Muito bem, Manuel. E qual é o seu livro mais revelador acerca de Colombo e qual vai ser o próximo livro a ser lançado? Bem, Portugal e o Segredo de Colombo, que foi lançado em Portugal em 2019, é é o resultado da minha investigação completa até 2019, que prova que ele não era italiano, prova as descobertas anteriores a 1492, prova isso tudo. Está disponível em todas as livrarias em Portugal, na FNAC, na Beltrano, nesses lugares todos. É, de facto, uma continuação do meu livro inglês, Columbus The Untold Story, que foi nomeado em 2016 melhor livro de história mundial no Huffington Post, que recebeu 2 prémios, o prémio do Big Book em New York e o prémio do Independent Press. Parabéns, Manuel. Parabéns, muitos parabéns. Obrigado. E temos este que está só em inglês, que é a minha tese de doutoramento, que prova 100% que o Colombo italiano não era o navegador Colombo. Só temos isso. O próximo livro que estou esperando, a data de lançamento em Portugal, por enquanto tem o título escondido à vista de todos, que talvez vai mudar. Eu tenho o título Livro do Fim, mas também não sei se vai ficar assim, mas estejam atentos porque vai haver qualquer coisa em outubro para o lançamento. Em outubro iremos fazer mais uma entrevista a falar sobre o novo livro. Sim. Esse então vai revelar a informação toda. É um formato diferente daquele que eu tenho escrito nos livros anteriores. É basicamente um Da Vinci Code com informação, documentação, quer dizer, tudo o que tu vês no Da Vinci Code, só que toda a minha informação, exatamente, e toda a minha informação é verdadeira. Qualquer pessoa pode ir, como eu digo, as 3 romãs estão no quadro, quer dizer, tudo está fisicamente, pode ser visto por qualquer leitor, se for lá onde eu vou. E temos o 494, Dom João II, Segredo do Brasil, que prova que o Brasil estava descoberto antes de março de 1493. Esses 2 estão em Portugal e acho que o próximo livro vai fechar a discussão sobre a identidade do navegador. De uma vez por todas vamos ter documentação, porque há muitas teorias, há milhares, não digo milhares, mas parece que são milhares, que era judeu da Catalónia, que era de Pontevedra na Galiza, que era daqui e dali, sem ter nenhuma documentação, nenhuma informação que se possa, lógica, que se possa encaixar. E a minha teoria tem toda a informação que encaixa perfeitamente. Por exemplo, a teoria que era um judeu, que saiu em 2024 no documentário espanhol, a teoria que era judeu prova-se facilmente só com um facto. O filho do navegador, o segundo almirante Dom Diogo Colón, neto do capitão de Porto Santo, filho da Filipa Muniz e do navegador Cristóvão Colón, foi forçado... Filipa Muniz, olha, meu nome Muniz, é bem da Madeira. Filipa Muniz era a esposa do navegador, filha do capitão de Porto Santo, Bartolomeu Prestrelo e Isabel Muniz. Então, o filho deles, Dom Diogo Colón, foi forçado em 1508 a casar com a prima do rei de Espanha, a prima do rei Dom Fernando. Quem é que forçou esse casamento? O rei Dom Fernando. A coroa, claro. O rei Dom Fernando forçou o filho do navegador a casar com a prima do rei. Imagina o rei que instalou a Inquisição na Espanha para perseguir os judeus, iria forçar a sua prima a casar com o filho de um judeu. Pois há muita... Sim, há muitos segredos ainda por revelar.
E nós, no próximo livro, na próxima entrevista, já revelaremos mais algumas teorias e segredos Sim. que o Manuel irá, então, investigar e encontrar Vamos. e revelar a todos nós. Eu acho que o próximo livro resolve o caso Colombo uma vez por todas. Manuel Rosa, muito obrigado pela sua participação aqui no Conversas da Alma. Esperamos tê-lo cá novamente em outubro, no lançamento do seu livro, para revelar-nos mais segredos acerca da vida desta personagem, da vida e obra desta personagem, que tanto moldou o mundo também, influenciou o mundo e também a história de Portugal, pelos vistos, não é? Sim, exatamente. A viagem de 1492 transformou o mundo de uma vez por todas e estamos a viver nessa transformação. Resultado de informação secreta que Portugal detinha, que o navegador foi autorizado a tornar pública. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado. Prazer. Gostaram deste vídeo? Partilhem-no, ativem o sininho e inscrevam-se no Conversas da Alma TV para ter acesso completo a todos os episódios. Coloquem um like para que o YouTube nos dê mais visibilidade e ativem as notificações para não perderem os próximos vídeos e conteúdos exclusivos. Sigam-nos nas plataformas Telegram, X e Instagram e apoiem a nossa missão fazendo uma doação para que possamos levar o Conversas da Alma a mais pessoas em busca de inspiração e crescimento. Até à próxima, aqui no Conversas da Alma.